compartilhar a tela aqui. Então, vamos iniciar, tá? Nossa segunda parte sobre distúrbios gastrointestinais, né? Que envolve os órgãos, né? Do sistema gastrointestinal. Então, eu trouxe aqui na introdução, né, dessa parte da aula, que o Ministério da Saúde, em 2007, ela já trazia que as doenças do aparelho digestivo ocupavam a segunda posição de prevalência em relação aos problemas que acometem homens e mulheres idosos, segundo o CID-10. Então, muitas pessoas, muitos brasileiros sofrem de doenças do aparelho digestivo, das mais diversas, tá? Mota, 2007, ele traz também que as doenças do trato gastrointestinal, ela afeta mais da metade da população, tá? Com alta taxa de morbidade, morbidade quer dizer taxa de doença, morbidade é doença, provocada por essa enfermidade. As principais que afetam esse trato gastrointestinal são a gastrite, úlcera gástrica, úlcera duodenal e duodenite. Aí eu venho e pego, deixo aberto para vocês, para que vocês comentem, mas claro que se a turma ela ficar em silêncio, eu vou entender que não aconteceu com vocês, mas vocês já tiveram algum tipo de gastrite, nem que seja gastrite nervosa, alguém que queira dar um relato, ou gastrite aguda, por problemas de hábitos alimentares, e quando mudou o hábito, melhorou, enfim. Podem estar aberto aí para vocês falarem. Caso não, eu acredito que ninguém teve, né? Algum de vocês já fizeram endoscopia? Vocês estão me ouvindo? Ah, ufa. Eu já fiz. Tá me ouvindo. Pensei que estava em silêncio porque ninguém estava me ouvindo. Você já fez endoscopia, Cláudio? Eu já, 2 vezes. E deu alguma coisa? Deu a bactéria. H. pylori. Deu H. pylori, deu um pouco de refluxo e deu... Foi. H. pylori e o refluxo. Você sente algum sintoma? Você sente? Foi por isso que você foi? Você sentiu algum sintoma? Sentia, quando eu comia alguma comida assim, algum tipo de comida, principalmente assim, pizza. Alguns alimentos deixavam você com a sensação de queimou, tipo assim, pirose, né? Aquela sensação de queimação, aquela azia. Não era nem de queimação. Era assim, por exemplo, no outro dia, um exemplo, se eu comesse uma pizza, no outro dia, eu comia hoje de noite. No outro dia, eu passava com a sensação, com o gosto dela todo no trato intestinal. Parece que eu tinha comido naquele momento, entendeu? Aí eu falei, isso não tá certo. Aí eu fui no gastro, doutor... Esqueci até o nome dele agora. Ali na Clínica São Felipe. Aí ele falou, não, vamos fazer logo a endoscopia, coisa e tal. Aí eu fiz. Aí na endoscopia, como a senhora passou aí o vídeo, a princípio, eu fui para fazer só para ver a questão, né? Ele desconfiou logo, você deve estar com refluxo. Mas aí, como ele fez a endoscopia, ele pegou logo fez a biópsia para ver a bactéria. Aí deu a H. pylori. Deu refluxo, deu H. pylori. E eu fiz também os mais 2, que é para ver o refluxo, que agora eu esqueci, que coloca a sonda 24 horas. Ah, sim. pH-metria. E Ave Maria, aquele mesmo. Deus amado, nunca mais na vida. Pronto. Obrigada pelo relato. O relato é só para a gente enriquecer, né? A aula, acho que esses relatos reais, vindo de vocês, acho que enriquece muito a nossa aula. Então, na verdade, 2 pontos importantes, Cláudio trouxe, que foi endoscopia, que realmente é a avaliação diagnóstica desses casos de gastrite. O gastro, ele sempre vai solicitar uma endoscopia, é claro que exames hemograma, exames dos mais diversos relacionados ao hemograma, ele vai pedir também, né? Colesterol, enfim. Mas ele vai pedir um que é padrão ouro para diagnosticar, né? Gastrite, úlceras, enfim, duodenite. Seria mesmo a endoscopia relatada por Cláudio, e ele trouxe alguns sintomas que ele
acabava sentindo em relação a algum tipo de alimentação. Então, muitos pacientes, eles apresentam, sim, alguns sintomas, e outros ficam com H. pylori de forma silenciosa, e só depois, com a avançada idade, ele acaba tendo um sintoma mais importante, e muitas vezes os estudos já provam isso, tá? Que o H. pylori, ele está bem associado com o câncer de estômago. Alguém já ouviu falar? Câncer gástrico? Então, está muito associado com isso, tá? Então, é muito cuidado com essa bactéria H. pylori, que é muito comum. Então, vamos lá. Gastrite é um grupo, IT, inflamação, é um grupo de doenças que realmente causam inflamação no revestimento do estômago, tá? Então, nós temos a gastrite aguda e nós temos a gastrite crônica. Então, a gastrite aguda tem algumas características. É uma gastrite aguda, transitória, é uma gastrite que surge, mas realmente é de caráter transitório. Ela tem essa gastrite, mas logo essa gastrite é resolvida. Então, é por um período transitório, tá? Da vida daquela pessoa. Essa gastrite aguda, muitas vezes, ela está relacionada com hábitos alimentares, tá? Tem a gastrite chamada também, que eu não coloquei aí, mas eu vou trazer para vocês, a gastrite nervosa. Então, a gente sabe que questões de estresse também causa a gastrite, né? A inflamação desse revestimento do estômago. Temos a gastrite crônica, que o principal fator etiológico é realmente o H. pylori, tá? Cerca de 50% da população mundial, eles estimam uma taxa de que 50% da população mundial ele tenha, né, essa bactéria, tá? Ela é comum, tá? Essa bactéria é muito comum, e ela pode até conviver, né, no estômago, mas ela causa essa questão vamos dizer assim, lesão, né, dessa inflamação desse revestimento do estômago. Então, o principal combate para o paciente que tem gastrite crônica é realmente fazer um tratamento para o H. pylori. Aqui eu trouxe uma imagem para que vocês visualizassem como fica a mucosa gástrica, né? Então, a mucosa gástrica fica com esse aparecimento avermelhado, né? Então, é friável. O que significa friável? Se eu fizer qualquer raspagem aqui nessa mucosa, ela é bem sensível, ela pode sangrar. Então, é muito assim, não é que seja muito comum, mas os pacientes com gastrite, com úlceras, né, ativas, ele pode sim ter sangue oculto nas fezes. Então, eu acho que vocês já ouviram falar de sangue oculto nas fezes. O médico pede sangue oculto nas fezes, porque o paciente ele pode estar com a úlcera, né, com a gastrite que está prestando sangramento, e aí acaba aparecendo e surgindo esse sangue nas fezes. Então, tem que ser investigado. Pode ser problemas também ligados a algum câncer que esse paciente, né, esteja desenvolvendo, né, nessa parte do sistema gastrointestinal. Então, é muito importante essa avaliação. Aqui eu trouxe uma imagem, só para vocês verem mesmo que o H. pylori, ele fica, né, nessa região aqui, ele convive aqui no estômago, que ele vem causando também essa gastrite. Aqui eu também, na imagem, tem uma úlcera duodenal. A úlcera é nessa região aqui, ó, do duodeno. Então, se é no duodeno a úlcera é uma ferida, né, a grosso modo é uma ferida. Se ela se localizar no duodeno, ela é chamada de úlcera duodenal. Se ela é localizada no estômago, ela é úlcera péptica, tá? A única diferença é essa. Mas o que é úlcera, professora? É uma lesão. Quando a gente tem aqui essa gastrite aqui, que eu mostrei aqui, então a gente pode ter uma úlcera, né? Além dessa questão da hiperemia, a gente pode ter realmente uma zona, uma área de lesão, né? Que é a úlcera. Então, a gastrite aguda, ela pode causar, claro, sangramento na mucosa, descamação também da mucosa. E quais são as causas? Eu já trouxe, né?
algumas, né? Algumas ligadas a alimentos, né? Hábitos alimentares. As pessoas que tomam muitos alimentos ácidos, né? Então, ele aumenta a acidez do estômago, e esse aumento da acidez do estômago acaba também, como é que eu posso dizer? Acaba também sendo favorável para a destruição desse revestimento que a gente tem, o revestimento natural do estômago. Então, existe um aumento do pH, uma diminuição do pH, desculpe, o pH fica bem mais ácido, então há uma diminuição do pH do estômago, e isso causa essa lesão. Outras causas importantes são as quimioterapias, feitas para pacientes com tratamento de câncer. Então, esse paciente, na época do tratamento do câncer, ele pode, sim, desenvolver uma gastrite aguda. Por quê? Porque durante o tratamento, depois ele é tratável, e o paciente, ele fica livre dessa gastrite. Os AINES, que são grupos de anti-inflamatórios não esteroides, então, eles também causam gastrite. O álcool, olha o álcool envolvendo também aí a questão da gastrite, a uremia, as toxinas bacterianas também, as bactérias que liberam toxinas, elas acabam, sim, sendo causadoras de gastrite aguda, tá? Outras causas que a gente também pode perceber o tabagismo, né? Ingestão de substâncias corrosivas, substâncias ácidas, né? Estresses, procedimentos cirúrgicos, sepse, tá? Infecções sistêmicas também, e até o próprio H. pylori para os casos de gastrite crônica. Quais são os sinais e sintomas? Pirose, né? Sensação de queimação. Náusea também é outro sintoma, né? Vômitos, perda de apetite, sensação de plenitude gástrica, a pessoa que come pouco já está se sentindo saciada, aquela sensação de estômago cheio, estômago pleno, plenitude mesmo, como o próprio nome fala. Perda de peso também pode ser um dos sinais da gastrite, tá? E os fatores de risco para desenvolver essa gastrite, né, não tratando, não é que eu estou dizendo assim, gastrite agudo ou crônico, gastrite de uma forma geral. Os fatores de risco eu já coloquei aqui, que seria o H. pylori, né, no caso da crônica, está associado ao H. pylori, e uso regular também de aspirina, que as pessoas fazem muito uso, que é um dos exemplos, né, e outros anti-inflamatórios não esteroides. Idade avançada também, existem estudos que provam que quanto mais o paciente tem uma idade mais avançada, ele tem uma prevalência maior de gastrite, tá? Essa gastrite crônica eu trouxe aqui, mas já disse que ela é causada pela bactéria Helicobacter pylori, tá? Então, ela ataca a mucosa do estômago e reduz o número de células dessa região. Então, o suco gástrico, ele é produzido em menor quantidade, e que o suco gástrico, na verdade, ele vai ter uma proteção, um efeito protetor para o estômago, e ele, por ser produzido em menor quantidade, outras substâncias começam a afetar aquela parede do estômago e causam dores nesse paciente, né? Aquela sensação de dor abdominal. É muito comum paciente com gastrite, ele ter dor, né, em abdômen, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem, não sei se dá para você ver, né, com nitidez, mas aí tem o H. pylori em ação, né, em atividade, que ele acaba fazendo as úlceras, né, desse paciente, promovendo e desenvolvendo úlceras pépticas, né, nesse paciente. Então, volto a falar mais de sintomas. O paciente sente esse desconforto epigástrico, tem hipersensibilidade abdominal, né? Náuseas, vômitos, eructação, cólicas. Muitos pacientes também podem desenvolver diarreia, tá? 5 horas após ingestão de substâncias, tá? Hematêmese, às vezes não é frequente, mas pode ter. É muito menos comum, viu, essa hematêmese para gastrite. O tratamento para esse paciente, a gente pode usar antiácidos, né? Se esse paciente apresentar vômitos, antieméticos, e, claro, uma dieta mais saudável, né? Com alimentos menos corrosivos, certo? Então, para a bactéria, para o H. pylori, a gente faz, sim, um esquema de antibioticoterapia, e depois retornamos a fazer o exame de endoscopia para ver se realmente a
a gente ainda tem essa bactéria ou não, tá? Então, para o cuidado de enfermagem, a gente precisa, né, anotar as queixas do paciente, proporcionar conforto, segurança, né, orientar os familiares, né, sobre a questão da doença, tá? Também falar sobre a dieta branda para esses pacientes, que essa dieta branda, ela vai facilitar, né, a própria digestão desse paciente, tá? A gente vai falar também sobre higiene oral, com solução antisséptica. Então, o paciente internado, claro, a gente vai verificar sinais vitais, tá? Administrar a medicação também. Eu trouxe o diagnóstico, né, para essa gastrite, né, para identificação de gastrite, que é endoscopia digestiva, não vou repetir o vídeo, e também pesquisa de sangue oculto, a gente também pode estar observando. Esse outro vídeo aqui não é o que eu passei, é um vídeo novo, por isso que eu vou repetir aqui para vocês darem uma visualizada dentro, como é que você visualiza dentro a mucosa gástrica desses pacientes. Ó, um exame de endoscopia. Essa é uma paciente de 59 anos e ela veio para fazer um exame de queixa de dor abdominal, de azia, de vômito. E a gente aqui encontrando aqui o anta, dentro do estômago já, a gente percebe uma úlcera, ó. Aqui é uma úlcera. Então, essa fenda aqui, ó, é uma úlcera. Então, essa paciente, ela tem outras patologias, daqui a pouco eu vou mostrar o restante, mas sobre a importância de se fazer exame, né? Assim, tem uma manifestação, ou não só quando sente sintomas, mas de forma preventiva também, a partir dos 40 anos, é interessante fazer. Aqui a gente está no duodeno, já intestino delgado, pouco depois do estômago, e nosso exame vem até aqui, ó. Então, aqui está normal. Vou mostrar para vocês aqui a úlcera de novo, olha aqui, ó. Essa fendinha, né, do lado desse buraquinho, que é o pylori e a fenda, né? Aqui a gente vai virar o aparelho, fazer uma revisão, até um alargamento, a gente percebe que é alargado, né? Que o aparelho não está bem cooptado, né? Está frouxo ali, né? Então, essa paciente tem uma hérnia também. Então, aqui a gente percebe essa hérnia, ó. E ela tem umas feridas, ó. Olha só. A gente chama de esofagites. Aqui, claro, que é o refluxo. E o refluxo continuado, ele pode levar a uma doença, ele pode levar até câncer, né? Então, por isso a importância de estar fazendo exame quando se tem sintomas e também quando não tem sintoma a partir de 40 anos. Olha que bacana. Era um exame de rotina, né? Porque é bem simples, mas ela tem achado assim, bastante interessantes que devem incomodá-la muito e que trazem risco certamente para ela. Bom, a gente agora vai colher aqui uma biópsia para ver se ela tem bactérias, né? Vou biopsiar o estômago dela aqui primeiro e depois a úlcera. É um fragmentinho pequenininho, né? E a gente vai biopsiar a úlcera também, porque a úlcera, ela pode ser benigna, mas ela pode ser não benigna, né? Então, ela pode ser algo que pode evoluir para uma situação mais grave. Então, a gente sempre encontra uma úlcera, a gente acaba biopsiando também e manda analisar para ver se a situação é só essa. Quero chamar a atenção para o exame, que é um exame tranquilo, o paciente dorme com tranquilidade, aqui é a úlcera, ó, vamos biopsiar. Vamos tirar um pequeno fragmento, mais ou menos. Isso aqui não dói no paciente, não dói nada, é de extrema importância. Abre. Isso, pronto, biopsiado. Vai para o patologista agora, né? E a gente vai aguardar o resultado e vai fazer o tratamento de forma adequada agora. Certo? Então, vocês viram ali a úlcera, tá? Vocês viram a questão da biópsia também que é feita no paciente. Então, é assim que acontece o exame de endoscopia. Vamos dando continuidade aqui. Então, o tratamento, eu trouxe, desculpa essa repetição do slide que eu já coloquei lá, que era antiácidos, antieméticos. Eu trago aqui um tratamento muito comum também para situações de pacientes com gastrite, que é inibidores de bomba de prótons, né? Então, os antiácidos já tinha dito, e bloqueadores de receptores H2. Esses inibidores da bomba de prótons, a gente tem esses nomes que são bem conhecidos na área médica, acredito que vocês também conhecem, que é o omeprazol,
todos os ol, né? Pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol, esomeprazol, tenatoprazol. Então, a ação desses inibidores, que é os IBPs, né? Eles vão acabar inibindo, tá? A enzima, a TPase na célula gástrica, e aí ele vai acabar protegendo, né? Aquele revestimento do estômago, tá? Então, são esses inibidores da bomba de prótons. A úlcera é uma péptica, é uma ferida bem definida, né? Causada no duodeno, né? O duodeno, ele também pode sofrer lesões, tá? Profundas ou não. Então, a úlcera, ela é uma úlcera erosiva, tá? A pepsina, eu trouxe aqui só para a gente entender que ela é uma enzima que trabalha com ácido clorídrico, produzido pela mucosa gástrica. Simplesmente a função dela é digerir os alimentos, tá? Sobretudo as proteínas, só para a gente entender um pouquinho sobre a pepsina. Então, a úlcera nada mais é do que uma lesão, tá? Então, a gente vai ter essas úlceras no duodeno, úlceras também gástricas e úlceras esofágicas. É só aonde a gente encontrar que a gente vai ter essa denominação. Se for no duodeno, vai ser chamada úlcera duodenal. Se for no estômago, úlcera gástrica. E se for no esôfago, úlcera esofágica. As lesões que a gente vê naquele exame daquela paciente, no esôfago, indica mesmo que essa paciente tenha um refluxo esofágico, né? E esse refluxo tem causado essas lesões naquela paciente em questão. Ali está a úlcera localizada, né? No duodeno. Olha só como é a conformação do estômago. Ó. Aqui, ó, é a região do duodeno. Então, a úlcera pode estar localizada aqui. Aqui é a úlcera no estômago, tá? Aqui já vem, ó, o intestino delgado. Então, na endoscopia, olha que quando chega no duodeno, vocês veem que ficam umas pregas, né? Então, ele já sabe que chega no duodeno. Quando a gente passa uma sonda nasoenteral, ela caminha assim, ó. Ela pode chegar até o duodeno. Tem umas sondas que são mais profundas, as sondas nasoenterais, que algumas elas ficam aqui, mais ou menos nessa região do estômago, e outras elas vão até o duodeno. Vai depender de quanto eu dou a minha marcação dessa sonda. Aqui, ó, é o piloro, né? É a divisão, claro, da parte do antro, do estômago, do corpo, né, do estômago, até o duodeno. Então, esse é o piloro. Tá. Então, sintomas de dor, ardor, a gente já falou, né? Corrosão, todas essas úlceras causam isso, né? As úlceras causam também sensação de vazio e fome, tá? Então, gastrite é aquela sensação de plenitude. Úlceras causam sensação de muita fome e sensação de vazio, tá? Então, as úlceras gástricas, o que a literatura traz? Que o ato de comer pode desencadear ou aumentar a dor, tá? Então, até as pessoas que têm essas úlceras, elas até evitam comer, muitas vezes, porque sentem muita dor ao se alimentar. Então, tem que ser realmente tratada essas úlceras, tá bom? O tratamento com antiácidos, diminuir a acidez, né, do estômago, então, precisa neutralizar, tá? Então, usa antiácidos, antiulcerosos, e nos casos mais extremos de úlceras, muito ativas, muito sangrantes, pode partir até para uma cirurgia, tá bom? Complicações dessas úlceras, a gente pode ver perfuração, sangramento ou até mesmo obstrução, tá? Eu trouxe aqui também para vocês outros problemas, doenças, né, do trato gastrointestinal, e eu já havia dito isso ao longo das aulas sobre hemorragia, né? Hemorragia digestiva, que a gente pode ter hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa. Então, esse tipo de sinal, né, de sinal, hemorragia digestiva alta, aquele sintoma, o paciente pode ter uma perda de sangue, né, maciça, devido a qualquer trauma. Quando eu digo trauma, basta uma lesão naquela varizes esofágicas, pode estar causando uma hemorragia
digestiva naquele paciente. Lesão no intestino pode estar causando uma hemorragia digestiva baixa. Quando a gente fala de hemorragia digestiva alta, a gente pensa mais em nível de estômago, né? Esôfago, e baixa, a gente fala mais em nível de intestino. Só para a gente diferenciar o local das lesões, tá? Então, a gente pode também ter uma outra situação de doenças do trato gastrointestinal, o sangramento do estômago, só que esse sangramento do estômago, ele é mais comum, propriamente causadas por úlceras, tá? Então, outra questão que eu trouxe aqui, e já pontuei também para vocês, que o álcool e o AS, ele pode sim ele está associado, na verdade, ao surgimento de úlcera gástrica, tá? E essa úlcera gástrica, ela com o tempo, ela pode aumentar o volume, pode fazer uma erosão em vaso, levando à hemorragia. Porque aquilo ali, aquele estômago, ele é vascularizado, ali passam vasos. Então, se eu tenho uma ferida, se eu tenho uma úlcera, essa úlcera, é claro que ela, quando ela aumenta, quando ela atinge, né, quando ela atinge um vaso, quando essa ferida acaba causando essa erosão do vaso, é óbvio que vai ter um sangramento no estômago, né? Então, por isso que muitos pacientes, eles podem apresentar melena, né? Devido a essa úlcera, né? Úlcera ativa no estômago, tá? Então, quais são bem parecidas também, os sintomas com a gastrite, é uma dor epigástrica, né? Náusea, vômitos, febre, tá? Hematêmese, melena, existe situações de ascite, mas são poucos comuns, né? Ascite, tá? Então, existe também a possibilidade de cirurgia para esses pacientes, caso a gente tenha uma hemorragia mais grave, caso a gente tenha uma perda considerável de sangramento, então a gente pode sim abordar o paciente, fazer uma cirurgia de urgência, certo? Se não for possível fazer uma hemostasia pelo endoscópio, a gente vai ter que optar por outros tipos de tratamento, tá? Cirúrgicos, enfim. Mas, inicialmente, a maioria dos médicos fazem por endoscopia, clipagem, né, de varizes, ou então tratamento, né, e observação onde é que está sangrando, para saber o tamanho e extensão dessa úlcera, para começar a tratar. Então, o cuidado de enfermagem é observar se esse paciente ele tem apresentando perda sanguínea através das fezes, observar vômitos desse paciente, se tem sangue, né, nesse volume gástrico desse paciente, né, nesse retorno gástrico desse paciente, se for solicitado para o médico, lavagem, né, pode ser feito também, tá? Administrar medicamentos, monitorizar sinais vitais, também pode-se fazer o uso desses cuidados de enfermagem para esse tipo de paciente, tá? Eu tenho uma série de outras patologias, né, do sistema gastrointestinal, mas como esse assunto ele ainda vai se estender um pouquinho, a gente vai continuar na próxima aula, certo? Para que a gente já entre nessa parte de pancreatite, deixa eu voltar aqui, e fale de abdômen agudo para vocês. Para que não fique tão cansativo, eu estou vendo aqui. Voltando aqui.